Olá, olá pessoas, tudo bem? Mais uma vez aí tendo a oportunidade dada por Deus de compartilhar com vocês mensagens do reino. E quero continuar, na verdade, né, fazendo não uma continuação, mas falando sobre toda a parábola dos talentos. Se encontra em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Fazendo um resumo, tá, gente? Ontem, na igreja, Deus me deu a oportunidade de fazer uma pregação baseada nesse texto e foi tremendo, foi extraordinário. E compartilhando um resumo dessa parábola, Jesus ele traz sobre um senhor que ele reúne seus servos, os principais, aqueles mais chegados, e compartilha com eles os tesouros que ele tem, porque ele iria fazer uma grande viagem, uma viagem de muito tempo. Nessa questão, ele chama seus servos e para o primeiro ele concede 5 talentos, para o segundo 2 talentos e para o terceiro 1 talento. E a Bíblia fala nesse texto que tudo conforme a capacidade de cada um. A capacidade de cada um, ela é percebida pelo Senhor de acordo com a motivação, de acordo com o interesse, de acordo com a experiência que cada um tinha. A capacidade, ela representa justamente isso. Aquilo que a pessoa tem para armazenar, ou as experiências que fizeram ela crescer a esse ponto. Como que um senhor consegue visualizar se uma pessoa tem capacidade ou não? A partir das experiências que ela gerou nesse relacionamento. Então, o primeiro, a capacidade que ele tinha de 5 talentos, de gerir esses 5 talentos, não é a mesma capacidade que aquele que recebeu um. Porque esse que recebeu 5, ele tinha a possibilidade tanto de ganhar mais, como também de perder os 5. Essa é a possibilidade. Toda vez que você vai fazer e tem um trabalho de investimento de risco, você tem possibilidade de ganhar ou de perder. E o Senhor falou assim: eu confio que ele vai fazer o melhor. O segundo recebeu 2, também na mesma situação de capacidade que ele tinha. E o terceiro, 1 talento, também o Senhor vendo que ele tinha capacidade de fazer algo. Nessa condição, o Senhor viaja e o primeiro, ele logo vai negociando e negocia com aquela proatividade e tal, e ele ganha mais 5 talentos. O que é ganhar mais 5 talentos? Não foi de uma vez ganhar mais 5 talentos. Ele vai lá, faz um investimento, esse investimento gera mais 1 talento, vai lá, tal, de repente ele perdeu outros momentos, mas ele teve a capacidade de multiplicar esses talentos. E aí ele gerou mais 5 talentos na chegada do Senhor. E quando o Senhor chega e pede contas de todos, né? Nesse primeiro momento, esse primeiro, o Senhor fala assim: servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Ele falou SBF. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Essa condição de receber o elogio do Senhor, reconhecendo o que ele fez, da forma como ele fez. E o Senhor falou assim: você foi fiel no pouco. Um talento poderia representar que representava 1 ano de salário. Para o Senhor, 5 talentos era pouco, mas você foi fiel no pouco, você trabalhou no pouco, e eu vou te colocar sobre muito. Achei isso extraordinário. A proatividade, a vontade de servir ao Senhor, de fazer aquilo muito mais do que o Senhor estava esperando, então fazer o melhor, isso foi extraordinário. O segundo não foi diferente. Ele fez o melhor e conseguiu mais 2 talentos. Os dois aumentaram 100% o capital que tinha sido empregado, mas o capital de risco do primeiro foi muito maior do que o capital de risco do segundo, a capacidade. Interessante que o primeiro evoluiu de uma tal forma que agora ele tinha capacidade de gerir 10 talentos, porque ele conseguiu conquistar 10. O segundo, de 2, conseguiu agora ter uma capacidade de gerir 4 talentos. E o Senhor falou da mesma forma, não foi diferente. Não é a quantidade, não é o que você ganhou, mas aquilo que você aprendeu. Servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Venha para a festa que eu estou fazendo, para o gozo do seu Senhor. E ouvir isso é extraordinário. Eu me imagino, quando chegar na prestação de contas, quando Deus falar assim: aí, preste contas, e eu falar: Senhor, está aqui o que eu fiz, o meu melhor.
E o Senhor fala assim: servo bom e fiel. Já me imagino nessa condição. Eu estou querendo que você compartilhe com essa visão comigo de você. Deus colocou um talento nas suas mãos, não sei quantos, não sei qual é a sua capacidade, mas Ele fala para você que você tem condições de, quando chegar lá na prestação de contas, ouvir: servo bom e fiel. O que eu confiei a você, você executou, você multiplicou e você fez o seu melhor. Porém, existe um detalhe nessa parábola. O último servo. O Senhor também pede conta desse último servo. E quando chega o último servo fala assim: Senhor, eu sei que és um homem rigoroso, duro. Sei que és um homem que você colhe onde não planta, que você ajunta onde você não espalhou. Então, tive medo. E por causa disso, eu peguei o talento, eu enterrei, e está aqui seu talento de volta. E o Senhor fala: servo mau, negligente, inútil. Eu confiei para você um talento em você, vi a sua capacidade, que era de apenas um, mas se você pelo menos tivesse colocado na banca, nos banqueiros, se você tivesse pelo menos investido isso, eu pelo menos teria juros. Você não fez nada com o que eu te dei. Você não gerou recursos, você não aproveitou o que eu tinha te dado. E por isso, pega o que você tem e dê para aquele que tinha 10 talentos, porque ele, com capacidade de 10, ele pode gerar 11. Mas para você, o que eu tenho para você é um local de desprezo, onde há choro e ranger de dentes. É muito triste quando Deus confia algo a você e você, ao invés de trabalhar e executar, você esconde. Deus, ele tem colocado talentos nas mãos de pessoas, e Deus só vai multiplicar o talento na sua mão. Só vai te dar mais talentos quando você aprender com aquilo que ele te deu, você aprender a multiplicar, você não reter, você fazer com que cresça. E o que é multiplicar talentos? Eu comecei a perceber assim, o que é multiplicar talentos. Isso para mim ficou muito travado, né? Essa informação. Qual talento eu tinha? Qual talento eu tenho? Eu não me vejo com talentos. Eu tinha uns bloqueios com relação a isso, né? E um dos talentos, né, que eu descobri, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, ainda quando eu era adolescente, eu falei assim: Senhor, qual talento eu tenho? E aí eu aprendi, gente, a fazer bolinho de chuva. Eu falei assim: meu talento é fazer bolinho de chuva. E aí, quando eu fazia bolinho de chuva, meus irmãos falavam assim: poxa, seu bolinho é o melhor que tem. Aí eu chegava na igreja e falava assim: cara, eu fiz um de bolinho de chuva, pessoal, traz lá. Então, comecei a multiplicar essa condição, e multiplicar da seguinte forma: como é que você faz? Eu comecei a ensinar dessa forma também o que fazer. Seu talento pode não ser algo mirabolante, mas se você consegue compartilhar o pouco que você faz com o coração, com o melhor, e você passar isso para outras pessoas e honrar o nome de Deus através disso, saiba de uma coisa: você está multiplicando talentos. E aí Deus fala assim: se ele multiplicou isso, imagina o que eu posso fazer se der mais coisas para ele. Queridos, quer crescer no lado espiritual? Então o que você precisa fazer? Multiplica talentos. Em você, primeiro, acredita no que Deus fez em você e multiplica, não retém, porque o reter vai fazer com que você não experimente o gozo do Senhor, vai fazer com que você seja, lá no momento da prestação de contas, chamado de servo inútil, servo negligente, servo que não observou o Senhor. E é interessante que ele falou assim: eu tive medo, o medo te trava. O que você precisa fazer? Vencer o medo. E como que você vence o medo? Você não vence o medo no começo. Eu preciso ter coragem para fazer. Não, você vence o medo no final. Sabia disso? A coragem só chega no final, porque quando você inicia para fazer algo, isso já te trava. O medo vem, só que você precisa derrotar o medo no começo. Você não quer vir comigo? Fica de lado então, porque eu vou fazer. Com medo ou sem medo, eu vou fazer. Eu só preciso estar preparado. Então, minha proposta para você é: se prepare e faça. E deixa que Deus derrame sobre você aquilo que vai ser necessário. Eu não deveria estar aqui. Para mim, é algo que não gera. Vou ser muito sincero com vocês: não vai gerar para mim um retorno de imediato, não. Mas algo de extraordinário está acontecendo dentro da minha vida quando eu compartilho com vocês essas verdades.
Sabe o que que é? Eu estou multiplicando. E aí, com certeza, vocês poderão também falar para outras pessoas, cara, aprendi coisas extraordinárias na parábola do talento. Então, se vocês compartilharem, já está multiplicando aquilo que eu senti no meu coração. E aí, quando chegar lá na prestação de contas, servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso, SBF, servo bom e fiel. Uma das coisas que eu percebi nesse último é que ele falou assim, eu tive medo, porque você é duro, porque você ajunta onde você não espalhou, e você cega onde você não plantou. Ele era senhor, ele poderia fazer isso. Ele era o senhor, ele era o dono da fazenda. O dono da fazenda faz isso mesmo, ele é duro porque ele cobra. E interessante que os outros dois não achavam isso. Sabe por que os outros dois não achavam isso? Porque os outros dois tinham intimidade com ele, com o Senhor. Esse último tinha medo porque ele tinha treta com o Senhor. Queridos, você tem treta com Deus? O que você precisa fazer? Resolve as tretas agora. Se você tem algum problema, resolve agora. Porque Deus te ama, Ele é seu amigo, Ele quer o melhor para você. E aí o que você precisa fazer? Resolve e apresente o melhor. E não é para poder ganhar coisas boas de Deus, queridos, não. A gente faz porque a gente quer ver pessoas mudando de vida. E quando essas pessoas mudarem de vida, vai falar assim: que bom que você abriu a boca, que bom que você expôs o talento que Deus colocou na sua vida. Fala gaguejando, vai fazendo mesmo. Fala cansado, mas não deixa de falar e compartilhar o que Deus tem colocado no seu coração, tá? E aí, no final, Jesus ele ainda comenta assim: porque aquele que tem lhe será acrescentado, mas aquele que não tem, aquele que não trabalhou para poder fazer crescer, até o que tem vai ser lhe tirado. Então, vamos pensar nisso. Deus tem colocado talento na sua vida. Você talvez não saiba. A gente pode te ajudar aqui, mas o que você não vai poder fazer a partir de hoje, ouvindo essa mensagem eu não tenho talento. Você não vai poder mais falar isso. Você vai falar assim, eu não consigo. Se você não conseguir, se você não desenvolver isso, é porque você não quer. Porque você não ama de verdade o seu Senhor, porque você não tem relacionamento com o seu Senhor. O primeiro conselho meu é: melhore o seu relacionamento com o seu Senhor, porque Ele te capacita, Ele que te dá o talento, Ele que vai fazer você alcançar patamares muito maiores do que você tem esperado. Então, que Deus possa abençoar você e sua família, e que o reino de Deus possa crescer tão grande, tão extraordinário no seu coração, que você não consiga reter aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Porque a sua fala vai salvar outras pessoas. A sua fala vai salvar a sua família. A sua fala vai fazer com que esse despertar vai fazer com que outras pessoas também conheçam o Senhor. Deus abençoe você e sua família.